Todos felizes? Amém. Olhe para seu irmão e diga: vamos continuar reverenciando o Senhor. Diga: Ele tem interesse no nosso crescimento. Diga: Ele tem interesse que mostremos ao mundo a sua glória, amando quem não nos ama, perdoando quem não nos perdoa. Para conseguirmos isto, é necessário renovar nossas mentes pelo poder da palavra de Deus. E eu estou pronto para receber da sua sabedoria e andar segundo a sua vontade. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui, tenho interesse em ser um discípulo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Bom, queridos, parabéns por você ter decidido ir à casa do Senhor. E eu tenho certeza que essa sua decisão, o Espírito de Deus vai corresponder, proporcionando revelação. Você está em um templo, uma igreja, onde aqui você vai aprender coisas espirituais e vai se manifestar coisas sobrenaturais. Tem amém? Isso é uma reunião espiritual. Um momento como este, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Eu estou apenas emprestando a minha voz, onde ele trabalha se utilizando de mim, da minha pessoa, acrescentando mais aos meus conhecimentos, fazendo com que eu possa ser um canal para vocês, e vocês assim possam crescer espiritualmente, sabendo que aprende eu, aprende vocês, mas quem é o professor é o Espírito Santo. Nós, eu me incluo, somos os alunos e devemos estar com o coração disponível ou aberto, pronto para receber dele. E feliz quem age assim. Por isso eu peço que você não guarde, ou melhor, não atente para as coisas que não sejam a palavra de Deus. Tem amém? Amém. Então, deixa fora qualquer uma preocupação, o que vier na sua mente para roubar você de receber do Senhor, não aceite. Não fala com o teu irmão da esquerda ou da direita. Prefira atentar. Só se levante em caso de extrema necessidade. Dê liberdade ao Espírito Santo. Reverencie Ele, para que assim Ele possa me usar e assim crescermos juntos. E assim neste mundo mostrarmos a diferença. Tem amém? Amém. Queridos, hoje é culto de oração. E a oração que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite é oração em línguas ou oração no Espírito. Amém. Tem amém? Amém? Esse é o tipo de oração, a oração em línguas, a oração no Espírito, que só quem pode fazer esse tipo de oração é quem uma vez nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e depois foi batizado com o Espírito Santo, e ele, neste batismo, foi revestido de poder, recebendo a capacidade de poder falar com Deus nas línguas celestiais. Pergunta ao seu vizinho: você nasceu de novo? Meus parabéns. Mas é necessário ser revestido com o poder do alto, batizado com o Espírito Santo, receber as línguas celestiais, para ter uma comunhão mais íntima com o Pai. Ele quer que você seja batizado para estreitar este relacionamento. Tem amém? Então, se você nasceu de novo, maravilha. Mas Deus quer que você seja batizado com o Espírito Santo,
aqui eu tenho certeza que 90% dos irmãos são batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas celestiais. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo e falam em línguas celestiais? Levante seus braços, por favor, levante seus braços. Ok, como eu falei, 90% da igreja são batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque entenderam a necessidade de serem batizados com o Espírito Santo. Falar nas línguas celestiais. No Japão se fala japonês. Nos Estados Unidos, inglês. No Brasil, português. E a linguagem da glória são as línguas celestiais. E o Senhor quer que aqui na terra recebemos as línguas celestiais para falarmos com Ele daqui. Tem amém? É uma forma íntima de falar com Ele, onde o diabo não tem condições de entender essas línguas. Sabe quando ele perdeu esta condição? Quando ele traiu Deus. Então ele foi cortado. Ele não entende as coisas espirituais, celestiais. Ele não conhece as línguas celestiais mais. Então quando a igreja é batizada com o Espírito Santo e recebe as línguas celestiais, vai falar com Deus. O diabo não vai entender. Ele deixou de entender essas línguas desde o dia que ele traiu Deus. Tem amém? Mas Deus quer que nós sejamos batizados com o Espírito Santo e recebamos estas línguas para ter uma comunhão mais íntima com Deus, para que cresçamos mais rápido, para que possamos ser discípulos ousados, para que entendamos esta palavra. Porque quando eu entendo a palavra, naturalmente eu vou revelar ela. Ações e reações vão corresponder ao quê? A palavra que eu estou entendendo. Mas para entender ela, eu tenho que ter uma comunhão mais íntima com Deus. E a comunhão mais íntima com Ele é orar em línguas celestiais. Aleluia! Diga, o meu crescimento depende de mim. Diga, Deus está sempre pronto para me capacitar. O Espírito Santo me ensina. Diga, quando falo em línguas, eu sou edificado por falar com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu vou entender mais facilmente. Quando eu meditar, eu vou entender mais facilmente. Quando eu ler, eu vou entender mais facilmente, por estar sensível. Diga, quando eu oro em línguas, eu fico sensível às coisas espirituais. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Quando nós oramos em línguas, nós ficamos sensíveis ao mundo espiritual. Aleluia. Quando nós oramos em línguas, queridos, nós vamos falar com Deus no mesmo nível de Jesus Cristo quando esteve na terra no seu ministério terreno. Tem amém? Diga, quando Jesus esteve na terra, pondo em prática o seu ministério, ele orou, falou com Deus perfeitamente. Diga, está disponível para nós a mesma coisa. Orar em línguas é falar com Deus no mesmo nível de Jesus Cristo. Tem um aleluia. Tem outro. Eu sei que tem outro. Tem glória a Deus. Então orar em línguas é falar com Jesus, falar com Deus no mesmo nível de Jesus Cristo. Pergunta, Jesus foi sucesso na sua vida ministerial? Foi. Ele foi sucesso na sua vida ministerial. Mas por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque ele tinha uma vida consagrada, uma vida em comunhão, ele tinha uma vida falando com o Pai, estreita. Ele tinha o quê? Ele tinha sede de aprender com o Pai. E Deus utilizava-se do Espírito Santo para ensinar a Jesus. E Jesus no seu ministério crescia. Jesus na sua vida espiritual ele desenvolvia. E hoje é a nossa vez. Diga, o mesmo professor de Jesus é o nosso. Diga, o Espírito Santo ensinou a Jesus, ensina a mim também. Por orar em línguas, estou sensível
Diga, estarei sensível a entender seus ensinamentos. Dê um aleluia. Dê outro. Então, queridos, precisamos orar em línguas para que nós cresçamos, saiamos da infantilidade. Deus não nos quer infantis. Deus nos quer diante das trevas, diante do diabo, diante daquele que rouba, mata e destrói. Deus quer que nós mostremos o poder que Deus nos deu. Quando o diabo vir roubar, matar e nos destruir, quando o diabo vir operar na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, se utilizando de pessoas, de sonhos, de visões, quando o diabo vir operar lançando pensamentos para nos levar para a arena da incredulidade, da preocupação, da dúvida, quando o diabo quiser nos levar para esta arena, nós vamos estar tão cheios do Espírito Santo, por termos uma vida consagrada, orando em línguas. Quando o diabo nos quiser levar, ele não vai conseguir, porque antes dele preparar as dele, nós vamos saber o que fazer e não vamos cair nas suas tentações. Por quê? Porque cheios do Espírito, nós vamos enxergar longe. Cheios do Espírito, nós vamos detectar a sua cilada, ou as suas ciladas. Então nós não vamos cair. Por que não vai cair? Porque está vendo com os olhos espirituais, os mesmos olhos que Jesus viu e não caiu nas tentações do diabo. Tem amém aqui? Depende de quem? Mas eu estou mostrando a importância de orar em línguas, a importância de ser cheio do Espírito Santo, a importância de ter comunhão com o Pai, a importância de ter uma vida consagrada. Jesus foi sucesso no seu ministério. No seu ministério ele fez coisas gloriosas, mas por causa da comunhão, a relação estreita com o Pai. Ele foi sucesso. Diante das pessoas, ele falava palavras que as pessoas ficavam impressionadas. Que sabedoria é essa? Ele com 12 anos chamava a atenção dos mestres da época. Que sabedoria é essa? Jesus andava no poder onde os discípulos ficaram impressionados. Que homem é esse? Que até o mar e os ventos o obedecem. Chamou a atenção. Por que chamou a atenção? Porque Jesus tinha uma comunhão estreita com o Pai, falava com Deus, e o Espírito Santo ensinava a Jesus. Então a sua vida ministerial foi um sucesso em todos os aspectos. Em determinado momento Jesus se deparava com pessoas que tinham os mais diversos problemas, muitos momentos nem falavam. Mas Jesus Cristo sabia o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Pergunto para mim por quê? Por estar sensível, ter uma comunhão estreita com Deus, estava sensível e diante das pessoas, muitas vezes nem falavam, mas o Espírito Santo revelava. E Jesus Cristo naquele momento sabia a palavra certa para abençoar os outros. Tem amém? Jesus Cristo foi usado pelo Espírito Santo nos dons espirituais. Jesus deu palavra de profecia para os outros. Jesus Cristo profetizou. Jesus Cristo se utilizou dos dons de palavra de conhecimento, de sabedoria. Jesus operou nos dons como o dom de cura, o dom de milagre. Era o Espírito Santo se utilizando dele. Jesus Cristo operou no dom da fé. Todo o trabalho que ele fez, o Espírito Santo estava auxiliando ele. Ele só não operou em interpretação de línguas. Dos 9 dons espirituais, ele operou em 7. Mas em interpretação de língua e variedade de línguas, Jesus não operou. Estes dons estão contidos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele não interpretou línguas e nem se utilizou de variedade de línguas, porque na época do ministério de Jesus, línguas celestiais não existiam. Línguas celestiais só veio existir depois que Jesus sobe os céus, envia o Espírito Santo e dá início à igreja. Aí ali o Espírito Santo veio e quando batizou quase 120 pessoas, e eles começaram a falar nas línguas celestiais. Tem amém? Mas Jesus
Jesus se utilizou dos dons, menos interpretação de línguas e variedade de línguas, mas os outros dons ele se utilizou. O Espírito Santo se utilizou dele: curas, milagres, profecia, dom da fé, variedade de línguas, discernimento de espíritos. Jesus se utilizou dessas ferramentas. E por que essas ferramentas ele se utilizou de uma forma tão clara? Por causa da comunhão com o Pai. E por que o pastor está falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou mostrando o sucesso de Jesus na sua vida ministerial, porque ele foi sucesso, para que assim entendamos que se fizermos as mesmas coisas, se nós decidirmos ter comunhão com ele, com Deus, como ele teve, nós vamos ter sucesso na nossa vida ministerial. Olhe para seu vizinho e diga: Deus lhe confiou o ministério. Diga: ministério é trabalho. Diga: o seu trabalho, o seu ministério é o ministério da reconciliação. Reconciliar os pecadores com ele. Esse é o nosso. Mas a gente não tem que ir de todo jeito. Nós temos que antes ser preparados, treinados, formar o caráter, para fazermos o trabalho como deve. Lamentavelmente, agora, eu creio que é por questão de poucos dias, no Hospital São Sebastião, ou melhor, no Hospital Regional aqui em Caruaru, está impedindo a igreja de pregar. Não está se pregando o Evangelho agora lá. Aí você diz: poxa, por quê? A diretoria do hospital disse que não é mais para pregar. Por quê? Lamentavelmente, alguns irmãos estavam agindo errado lá, pregando para os outros, falando alto, gritando, orando de uma forma desequilibrada. E isso fez com que a diretoria do hospital tomasse essa decisão de impedir de pregar no Evangelho. E eu estive lá agora há pouco, e para orar pelo um rapaz, e nisso não queriam deixar eu entrar. E aí eu fui perguntar por quê, e a resposta foi essa: desequilíbrio fez com que tomassem a decisão de impedir de pregar o Evangelho. Mas entrei em contato já com umas pessoas, orientando como deveria fazer. Tipo, que a igreja deveria enviar as pessoas, mas pessoas capacitadas, habilitadas, para pregar com equilíbrio, para evitar este tipo de coisa. Tem amém? Então, eles estão analisando, nós estamos aguardando a resposta. Então, para pregar o Evangelho no hospital, vai ser preciso agora se cadastrar, a igreja mandar um requerimento, a igreja mandar o nome daqueles que vão pregar lá, e aí nisso agora, a coisa vai ser organizada. Eu até entendo que eles lá têm razão. Em parte eles têm razão, por causa do desequilíbrio. Prega de uma forma desequilibrada. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque é preciso aprender primeiro, para quando chegar nos lugares, abrir a boca, falar do Evangelho e falar com equilíbrio. Porque quando não se conhece, afasta. Quando não se conhece, ao invés de atrair, afasta. Por isso que é preciso fazer um bom discipulado. É preciso aprender e pôr em prática para ser um bom soldado, para poder fazer a obra como deve. E quando eu estou aqui pregando o que vocês estão ouvindo, é para que vocês aí fora representem bem o reino que faz parte. Amém. Amando incondicionalmente, com equilíbrio. Quem fez o discipulado sabe, leia lá a apostila Evangelismo, que você vai ser abençoado, vai entender bem melhor, bem mais do que eu estou falando aqui, porque ela é mais completa. Tem amém? Aleluia. Então, queridos, Jesus foi sucesso no seu ministério. O Espírito Santo se utilizou dele para fazer a obra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 38, por favor. Quem está sendo abençoado? Amém. Atos 10, 38. Abra aí, por favor. Vamos ver Jesus, se identificar com ele, para assim darmos continuidade à obra que ele quer. 10, 38.
Aqui, os discípulos já tinham sido abençoados com o batismo, já tinham recebido as línguas celestiais. E o Pedro, em determinado momento, ele, no discurso em Cesareia, ele fala isso. 10:38. Como Deus ungiu a quem? Então Deus, o Pai, ungiu seu Filho. Tem amém? Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ou seja, capacitou Jesus de Nazaré, o Filho, Jesus Cristo, o homem, com que? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olhe para mim, por favor. Deus ungiu Jesus. Quer dizer, Jesus precisou ser ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer a obra. Tem gente que, por não saber dessa verdade, de Jesus Cristo era Deus e operou como Deus. Não, aqui ele era Deus, mas ele não operou como Deus, ele operou como homem. Por isso ele teve que aprender, por isso ele teve que ser ungido. Tem amém? Por isso ele foi ungido, recebeu o Espírito Santo para ajudá-lo, com poder para fazer a obra, andou fazendo bem. Então, como homem, ele teve que passar por esse processo. Pergunte para mim, para quê? Para mostrar a nós que nós podemos fazer a mesma coisa e ele vai nos capacitar. Assim como capacitou Jesus para fazer a obra, vai nos capacitar também. Dê um aleluia. Aleluia. Dê outro. Aleluia. Jesus operou nos dons, mas ele quer que a igreja opere. Mas para a igreja operar nos dons, ela precisa, antes de tudo, do batismo. Por quê? Porque no batismo a gente recebe as línguas. E quando recebe as línguas, vai ter uma intimidade maior com Deus, vai entender a palavra, vai crescer no amor, vai crescer na fé. Aí o Espírito Santo vai se utilizando de nós. Os dons vão aumentando, nós vamos operando nos dons. Os dons Deus vai nos utilizar de nós para poder libertar as pessoas, poder tirar as pessoas do cativeiro, poder ministrar para as pessoas, mostrar às pessoas a diferença, revelar quem? Jesus Cristo. Amém. Dê um aleluia. Aleluia. Dê outro. Aleluia. Eu sei que tem outro. Aleluia. Queridos, assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, nós também fomos. Amém. Ele ungiu. Logo, quando o Espírito Santo desce à terra, quase 120 pessoas estavam ali, e Jesus disse: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e ali veio como um vento impetuoso, e ali ele cobriu todos que estavam ali. Naquele momento eles começaram a falar em línguas celestiais, eles receberam as línguas para crescerem espiritualmente, ter uma comunhão mais íntima com Deus. Naquele momento eles foram ungidos, mas ungidos para quê? Para dar continuidade ao que Jesus começou, para testemunhar de Jesus, para fazer as mesmas obras que ele fez. É por isso que é necessário receber esse batismo, para receber as línguas, para testemunhar de Jesus, para fazer as obras que ele fez, para amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, para ser utilizado pelos dons, para operar nos dons espirituais sobrenaturalmente, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para expulsar os demônios, para ser uma pessoa utilizada pelos dons de discernimento de espírito, olhar para uma pessoa e saber o demônio que está operando naquela vida, para que Deus possa lhe usar em profecia, para que Deus possa usar em variedade de línguas, interpretação de línguas. Ou seja, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo para ter uma comunhão mais íntima com Deus, para Deus se utilizar de nós através dos dons. Como eu disse ontem, digo hoje de novo: dois tipos de pessoas tem dentro da igreja. Dois tipos. Tem o seguidor e tem o discípulo. Pergunte para mim, qual é a diferença? Pergunte com vontade. A diferença é que o seguidor vem para a igreja por vir. É bom. Um lugar agradável. Manifesta-se a paz. Mas não tem interesse nenhum de aprender. Lê lá quando abre a Bíblia, o pastor abre a Bíblia, aleluia, Jesus, amém, canta, até dá o dízimo, devolve os dízimos do Senhor, oferta. Mas lá dentro não ferve querer aprender para servir a Deus. Isso é o seguidor. E Deus quer que sejamos seguidores discípulos. É aquele que vem à igreja,
A igreja oferece um discipulado que assim toda igreja deve fazer. E você decide aprender, passa pelo discipulado, aprende com sede, e aí nisso vai ser agora aquele que vai continuar a obra de Jesus, vem à igreja, aprende, tem sede, mesmo trabalhando na vida secular, mas faz um planejamento de vida, onde pela manhã tem seus momentos com o Senhor, vem à sua igreja o máximo possível à noite, e aí quando chega em casa ainda vai estudar. Isso é um discípulo, porque ele entendeu que sem Jesus não somos nada. E Jesus disse: todo discípulo deve ser como seu mestre. Mas não podemos falar de todos que estão dentro da igreja. Queria eu que todos vocês quisessem ser discípulos, como eu oro por isso, e não seguidores, mas discípulos, onde vem aprender, onde seu vizinho vai lhe conhecer como um bom discípulo, uma discípula, seu vizinho, seu colega de trabalho, seus familiares, todos vão dizer: rapaz, ele é diferente, ela é diferente, porque não é apenas um seguidor, mas um discípulo, e quando abre a boca, Deus manifesta, quando abre a boca a sabedoria se manifesta, quando impõe a mão o poder sai, quando determina para o demônio sair, ele tem que sair. Isso é um discípulo. Dê um aleluia. Tem outro? Eu sei que tem outro. Dê glória a Deus. Dê um pisão no diabo. Discípulo. Ele vem à igreja com sede, ele vem à igreja com fome, ele traz caderno, ele anota, além de trazer o caderno e anotar, em casa ele estuda, fez o discipulado não só das suas apostilas, ele vem para a igreja sedento, contando as horas, está trabalhando, e ele fica olhando para o relógio: está chegando a hora de eu ir para a casa do meu pai, está chegando a hora de eu aprender com ele, está chegando a hora de eu aprender e o representar muito bem, como embaixador, como embaixatriz. Isso é o discípulo. Ele é forte. A cada dia vai crescendo. Não que somos perfeitos, até mesmo porque estamos em crescimento. Mas aquele que quer ser discípulo, ele vai crescendo. Ele vai crescendo, vai entendendo como funciona o mundo. Deixa de ser infantil, e está disponível chegar à maturidade espiritual. Quem decide o nosso crescimento não é Deus. Quem decide o nosso crescimento somos nós mesmos. Quem é que impede esse crescimento? Só pode ser nós. É Satanás. Satanás, você já sabe que é maior do que ele. Diga: quando eu domino minha carne, eu terei força para o diabo. Diga: quando eu domino minha carne, eu tenho forças para determinar e o diabo me obedecer. Diga: o nome de Jesus funciona em minha boca. Dê um aleluia. Tem outro? Então, quando eu oro em línguas, eu sou forte. Quem diz isso não sou eu, é a palavra. Jesus não precisou orar em línguas porque ele orava a oração perfeita. Ele era perfeito espírito, alma e corpo. Ele não precisou orar em línguas. Nós perfeitos, só o Espírito. Diga: eu sou o Espírito. Diga: eu sou o Espírito, alma e corpo. Diga: perfeito em mim, por enquanto, só o Espírito. Mas vai chegar o dia que serei perfeito, espírito, alma e corpo. E enquanto não chega esse dia, eu vou orar em línguas para renovar minha alma, dominar minha carne e revelar Jesus. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Então, quando nós oramos em línguas, queridos, nós vamos orar perfeito, como Jesus orava na sua época. Agora, tem uma coisa que precisamos entender: é que quando nós estamos orando em línguas celestiais, nós não vamos entender. Talvez você esteja aí e diga: mas por que eu não vou entender? Por que eu vou orar em línguas e não vou entender? Porque Deus disse que não. Acabou. Você vai questionar Deus. Se Deus falou que não entende, acabou. Se Ele quisesse que entendesse, pronto, iríamos entender. Mas Ele disse o seguinte: que quando nós orar em línguas, Ele disse: está falando comigo, mas vocês não vão entender, a não ser que Ele queira proporcionar a interpretação. Diga: a interpretação de línguas é quando Ele quer, e não quando eu quero. Então, quando nós começarmos a falar em línguas, nós estamos falando com Deus. Abra sua Bíblia,
1 Coríntios capítulo 14, por favor. Quem está sendo abençoado? 1 Coríntios capítulo 14. Ok, 1 Coríntios 14 diz o seguinte, versículo 2: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Diga, quando eu falo em línguas, Deus entende. Diga, eu não estou falando a homens, eu estou falando com Deus. Tem amém? Então ele diz, pois o que fala em língua não fala a homens, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas mistérios que quem entende? O homem não entende, mas quem entende? Deus. Por que é que nós não entendemos? Porque Deus não quis. Ele disse, é Ele que entende, acabou. Não tem que ficar agora, e por que eu não entendo? Porque Deus não quis. Se Ele disse que quem entende é Ele, acabou. Agora, quando nós oramos em línguas, em alguns momentos, se tem uma vida consagrada, uma vida em comunhão, acontece algo glorioso. Quanto mais se ora em língua, mais a comunhão estreita. E nisso, quando nós orando em línguas, que vai acontecer? Pode acontecer dele dar a interpretação daquilo que estamos orando. Já aconteceu comigo. Eu estava orando tempos atrás, orando em línguas, e ele começou a me dar a interpretação. E eu estava só orando, fisicamente. Mas, se tivesse uma pessoa ouvindo na porta lá do meu quarto, ia dizer, eu acho que ele endoidou. Por que só está ele lá dentro? Como é que ele está falando com outra pessoa? É porque quando a gente ora em línguas e o Senhor dá a interpretação, é como que você está falando com outra pessoa. Você começa a falar, você começa a orar em línguas, você entende o que está falando, e você entende também a resposta que ele está dando. Tem amém? Você fala com ele e você também fala respondendo. Só que essas línguas, é ele lhe dando, e você, no início, você fica meio confuso. Mas depois que você vai se envolvendo com a palavra, vai entendendo, aí você divide isso muito bem. Tem amém? Vai dividir muito bem. Então ele disse para mim, eu orando em línguas, ele disse, Décio, escolhi você para pregar meu evangelho nessa cidade. Eu quero que você entenda que você vai ser muito perseguido. Mas mais tarde eles vão ver que você é meu filho. E aquilo dentro de mim foi uma alegria muito grande. Eu estava orando em línguas e ele me dando a revelação, ou a interpretação. Talvez você esteja aqui agora e fica assim sem entender. Quer um conselho? Continue orando em línguas, não pare de fazer o que você acabou de ler, e você vai ver mais na frente, muito mais do que você está vendo hoje. Tem amém? Quer mais de Deus? Quer mais de Deus? Quer o conselho? Se envolva, pratique o que ele está mandando. Não sou eu, está escrito. Fala com ele, fala da forma perfeita. Para quê? Para que ele possa proporcionar mais revelação. Deixa eu fazer uma analogia para você entender melhor o que é orar em línguas. É como você recebeu Jesus, e quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você agora está de frente de uma casa com a chave na mão. Deus lhe deu a chave para você entrar nessa casa. Você recebeu Jesus. Quem está entendendo a analogia? Então agora, quando você nasce de novo, recebe a chave. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, que é revestido com o poder, recebe as línguas celestiais, é como que você abre e entra na casa. Amém? Agora você foi coberto. Agora você não leva sol nem chuva, porque você está debaixo de uma cobertura. Tem amém aqui? Mas agora é preciso conhecer a casa, porque a casa é muito mais do que a sala. Tem amém? Então, entrou, está na sala. Na medida que vai orando em línguas, na medida que vai se envolvendo com o Senhor, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Você vai conhecendo a casa. Na medida em que você vai orando em línguas,
vai chegando mais revelação, o Espírito Santo vai dando mais, você está cada vez mais sensível, e de repente você vai orando em línguas, os dons começam a se manifestar, ele começa a dar interpretação, você começa daqui a pouco a ser usado pelos dons de cura, de milagres, o Senhor começa a lhe dar revelação da palavra, você vai começar a amar mais, a perdoar mais, a ler a Bíblia facilmente entende, uma pregação você vai saber se ela está alinhada ou não, você vai ter um discernimento maior, por orar em línguas, você está conhecendo a casa, não mais só a sala, mas os cômodos dessa casa. Vamos supor que você agora já tem uma vida de oração em línguas, passou a ser um estilo de vida. Não é mais aquela coisa, vamos orar em línguas, tá bom, só na igreja. Não, agora passou a ser algo comum. Amém? Então agora você já conhece toda a casa. Quem está entendendo a analogia? Agora você conhece toda a casa. Agora você conhece a sala, você conhece agora a outra sala, a sala de jantar, você conhece os quartos, você conhece os banheiros, conhece a cozinha, você conhece a garagem, os terraços, você conhece a casa. Sim, mas uma casa não é só conhecer, você tem que usufruir dela. Tem aí? Aí é quando você vai crescendo, nós vamos crescendo espiritualmente. Aí agora vai conhecendo a casa. Logo no começo você tomava um banho de água gelada, um frio, mas estava lá o chuveiro quente, mas você não sabia ligar. Mas na medida que vai conhecendo a palavra, se envolvendo com ela, você vai saber ligar o chuveiro. Tinha uma banheira linda na casa, você olhava para ela, mas você não sabia como se utilizar ela, você não sabia, mas na medida que você vai conhecendo a palavra, você vai entendendo o que Deus quer que você faça, você se deita lá e liga mais a hidromassagem. Amém? Um calor triste, quente, mas muito quente, e lá o ar condicionado, mas você não sabia como ligar. Mas na medida que vai se envolvendo com a palavra, vai buscando e vai crescendo, orando em línguas, tendo comunhão com o Pai, um mais sensível, e Deus ensinando, um calor triste, acondicionado. Está crescendo, está conhecendo a casa. Lembra que no começo você estava do lado de fora com a chave? Pergunta a teu vizinho, tu está entendendo? Deus quer que você entre na casa, usufrua de todos os cômodos, de tudo que ela oferece. Diga, Ele lhe cobriu de bênção e quer que você usufrua dela e seja canal para os outros. Dê um aleluia, dê outro, eu sei que tem outro, dê um glória a Deus. Então, Ele quer, queridos, que nós oremos em línguas para usufruirmos, queridos, da vida em Cristo, para que sejamos discípulos. Tem amém? Daqui a pouco você conhece toda a casa. Você conhece. E aqui agora, o Senhor vai lhe dar condições, porque você está tendo uma vida em comunhão com Ele. Ele vai dar agora estrutura a você, para você abastecer todos os cômodos, você colocar todos os móveis, você ter todos os mantimentos, você ter tudo. Ele vai providenciar isso, por causa da comunhão com Ele. As bênçãos nos seguem. E é aquele crente que tem as coisas, mas ele não só pensa nele, ele não é egoísta. Deus o abençoa e ele ajuda os que não têm. Ele está lá na casa dele, no terraço, dentro da analogia, por favor. Ele está lá no terraço e de repente passa um mendigo na rua e ele está lá e ele diz: ei, vem cá. Aí ele faz, o mendigo faz, eu disse, você mesmo. E vai chegando, e você está tão cheio do Espírito, tão cheio de Deus, com tanta sabedoria, que você diz: eu queria falar com você. Você tem alguns minutos para mim? Claro, sim. Ele disse: sente aqui, por favor. Você aprendeu tanto, tem uma comunhão tão estreita com Deus, tem uma comunhão com Ele tão maravilhosa, que você não o vê menor do que você não faz acepção, você olha, vê olho no olho, você o ama, você fala da palavra de Deus, Deus se interessa por isso, porque Deus
não faz acepção também, e você agora é aquela pessoa cheia de amor, cheia de compaixão, é aquela pessoa agora que não faz mais diferença, você agora está diante daquela pessoa, prega o Evangelho, o Espírito Santo vai se utilizar de você, e você vai dizer palavras que o camarada diz: como é que você sabe da minha vida? Como? Você está cheio do Espírito e Deus ama esse menino. Deus está se utilizando de você para libertá-lo. Mas se você parar para analisar tudo que você está ouvindo aqui, lá atrás aconteceu algo. Ele decidiu querer ser batizado no Espírito Santo. E depois que, eu estou falando da pessoa, do crente, decidiu ser batizado no Espírito Santo, decidiu ter uma vida em comunhão, falando em línguas, dentro da analogia, e agora tem amor para dar, libertar os cativos. Você viu que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, e a vida dele foi fazer o bem aos todos, curando, libertando, e agora é a nossa vez. Queridos, o crente que não tem isso em um coração, ele é simplesmente um carro sem rodas. O crente que vem para a igreja só por vir e não tem sede de aprender para ajudar o próximo, ele é um carro sem rodas ou sem gasolina. Não funciona, vai continuar andando a pé. Tem que vir para a igreja com sede, tem que vir para a igreja: eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero fazer o evangelismo, eu quero pregar para as pessoas, eu tenho sede de Deus, o Espírito Santo, eu estou vendo. Continua com essa sede, não para, eu vou te capacitar. Sabe o que o diabo faz? Sabe o que o diabo faz? Não sabe nada. Para com isso. Tu não está entendendo nada, ou tu não vai entender nada. Fulano sabe mais do que tu. E aí a pessoa acredita nisso e fica lá presa. E sabe quantas vezes vai ser um discípulo? Nenhuma vez. Será que vocês não lembram que os discípulos, a Bíblia diz que eles eram analfabetos? Sim ou não? Quer dizer, não sabiam ler. Iletrados. Pedro, Tiago, Felipe, João. Mas eles apenas decidiram: eu quero. O Espírito Santo disse: eu também. Fica para seu vizinho e diga: não construa obstáculo na sua vida espiritual. Apenas queira. O professor é excelente, ele vai lhe capacitar. Pare de murmurar, pare de reclamar, faça a obra, ele vai lhe capacitar. Apenas obedeça. Dê um aleluia, dê outro, eu sei que tem outro, dê um glória a Deus. Então eu preciso fazer o que ele manda: orar em línguas. Eu recebi as línguas para falar com meu pai. Satanás não quer que eu ore. Sim, mas não é o que vai vir para trás de mim, bicho. Eu vou falar com o papai, ele já me disse: atrás de mim, sai daqui, porque eu descobri a forma ou a fórmula de crescer. Vamos ver aqui no texto. 1 Coríntios, capítulo, aleluia, capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua, diga para mim, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Está escrito? Olhe para cá, por favor. Eu não estou falando de profecia, por isso que eu não estou entrando, continuando o versículo. Ele diz: o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a igreja, edifica a igreja. Eu não estou falando de profecia, eu estou falando de línguas, por isso que estou me detendo na parte A do versículo. Tem amém? Então, o que fala em línguas não fala a homem senão a Deus. E quando eu estou falando em língua ou você, ele está dizendo que acontece algo. É o quê? Acontece o quê? Diga: somos edificados. Agora, o que é ser edificado? Quando eu estou falando em línguas, o que é ser edificado? Queridos, se você olhar um pedreiro construindo, ele coloca um tijolo em cima de uma base, depois ele coloca a massa ou o cimento, depois ele coloca outro tijolo, depois ele coloca cimento, ele coloca outro tijolo. O que é isso? Ele está edificando. E isso quer dizer que quando nós estamos orando em língua, nós estamos crescendo.
Porque a Bíblia diz que estamos edificando a nossa santíssima fé. Judas 20 diz isso. Que estamos edificando a nossa santíssima fé. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu leio a Bíblia, eu entendo. Eu ouço a palavra, eu me entendo. Eu entendo. E se eu entendo, eu cresço. E se eu cresço, eu sou mais forte. Se eu cresço, eu revelo Jesus. Vou testemunhar dele. Fazer as mesmas obras que ele fez. Está vendo, queridos, como ser crente não é simplesmente chegar numa igreja, cantar e bater palma e ir para casa e dizer que está tudo certo? Não. Ser crente é vir à igreja, aprender, pôr em prática, revelar Jesus Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu sou justo como Cristo. Eu sou filho de Deus como Cristo. Diga, eu tenho o nome dele. E o diabo é obrigado a obedecer. Eu sou autoridade na terra. Tem um aleluia. Tem outro? Tem mais outro? Eu sei que tem outro. Tem um glória a Deus. Vocês querem o quê? Uma pregação para mexer com o seu emocional? É? Vocês querem que eu pregue aqui umas coisas e mexa com o seu emocional e você fica aí chorando? Eu estou ensinando como você lutar contra o mal. Eu não quero uma igreja que vocês ficam dependendo de mim. Eu não quero uma igreja que vocês ficam dependendo dos meus obreiros. Quero uma igreja que você vai e resolva. Amém. Discípulo faz isso. O discípulo vai lá e faz. O discípulo vai lá e resolve. Tudo bem que enquanto é novinho eu fico calado. Mas depois que cresce é para você resolver. Tem amém? É diferente, é diferente. Então, queridos, você que foi batizado no Espírito Santo, Deus lhe concedeu as línguas para você ter uma comunhão com Ele, uma vida estreita, para que você possa falar com Ele nas línguas celestiais. Ele pode te dar a interpretação. Daqui a pouco você vai estar entendendo o que está falando com Ele, vai subindo degraus, sendo edificado, vai compreendendo o mundo espiritual, vai conhecendo a casa, vai usufruindo daquela casa, está coberto pela unção, está coberto pelo poder de Deus. Você vai poder crescer, vai sair da infantilidade, vai estar conversando com pessoas e Deus vai lhe revelar algo daquela pessoa, sem a pessoa nem falar. Como foi com Jesus, vai ser conosco. Por isso que Jesus disse em João 14:12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ele já foi. Agora a vez de dar continuidade às obras é nossa. Que obras? Amar incondicionalmente, a mesma compaixão, o mesmo afeto, porque está disponível a mesma sabedoria. O mesmo professor que ensinou a ele é o mesmo professor que ensina a nós. Está vendo que para ser crente é muito mais do que muitas vezes imaginam? Ser crente, rapaz, é um estilo de vida, mas precisa se disponibilizar. Essa coisa de vir para a igreja, estar sentado, sentar e estar aí. Não, tem que vir para aprender. Não esqueça que o nosso inimigo rouba, mata e destrói. Não é porque você não está vendo ele que ele não existe. Aqui agora tem anjos e tem demônios. Aqui. No mundo espiritual, se Deus abrisse os olhos agora, você ia ver. Pastor, e tem demônio aqui? Tem. Jesus por onde andava tinha. Agora uma coisa é ter demônios. E outra coisa é você saber do poder que tem e ser uma autoridade para eles. Todo combate Jesus venceu. Subiu aos céus. Falou com o Pai. O Pai o abençoou, dando de volta. Pela sua obediência de ter sido fiel até a morte de cruz, Deus exalta Jesus poderosamente, dando de volta o poder. Jesus pega esse poder, desce e diz agora: todo o poder que foi me dado no céu e na terra, eu dou à igreja. Por isso que tudo que nós fizermos, temos que falar em nome de Jesus, que é para o diabo se lembrar do que aconteceu com ele na cruz. Diga, na cruz, Jesus venceu o diabo. E quando a gente fala em nome de Jesus, ele lembra o que aconteceu. E ele é obrigado a obedecer. O diabo é obrigado a obedecer.
Quando você diz, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, ele diz, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque fui derrotado lá. Quando a gente chega no mundo espiritual, nós devemos estar sempre preparados. Nós devemos estar sempre andando em nome de Jesus. O diabo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas devemos estar crescendo, crescendo, crescendo. E ao abrir nossas bocas em nome de Jesus Cristo, esses seres espirituais das trevas, eles têm que ver em nós autoridade. Eles têm que ver em nós poder. Eles têm que ver em nós que andamos amando. E aí ele diz, com eles nós não podemos fazer nada. Porque ele disse, eles são obedientes. Eles são tementes. Eles são fiéis. E nós temos que submeter às ordens deles. Tem amém? Então quando nós oramos em línguas, estamos fazendo a oração perfeita. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar com Deus para adquirir sabedoria. Nós vamos falar em línguas para crescermos, sermos edificados, para entendermos a direção de Deus. O crente que recebe as línguas celestiais e não ora, ele não cresce. Tem crente que recebeu as línguas celestiais e não fala, não ora. Sabe quantas vezes vai crescer? Nenhuma. Então, a hora de orar em línguas é agora, não só na igreja. Ore em línguas na sua casa. Ore em línguas sempre que você puder. Deixa eu melhorar. Fale o máximo que você puder com Deus. Fale em línguas, que é a oração perfeita. Deixa eu falar algo. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos fazendo... É bom que fique claro, o Espírito Santo nos ajuda. E nós podemos estar orando todos os tipos de oração. Diga, quando eu oro em língua, eu posso estar orando todos os tipos de oração. Diga, oração da fé, oração de consagração, oração de intercessão, oração de louvor, ações de graças e adoração. Diga, quando eu oro em línguas, eu estou orando perfeitamente, com a ajuda do Espírito Santo. Dê um aleluia. Dê outro. Nós não sabemos orar como convém, mas quando oramos em línguas, fazemos a oração perfeita. Dê um aleluia. Tem amém, irmão? Então o que fazer agora? Agora nós vamos falar com o papai. Sim, mas eu não vou entender. Ele disse que você não vai entender mesmo não, mas ele vai entender. Amém. E por orar em línguas vai acontecer o quê? Pergunta para mim o quê? Diga, serei edificado. Estarei sensível para entender as coisas espirituais. Diga, quando eu ler a palavra, meditar na palavra, eu vou compreender o que está escrito. Pondo em prática, revelarei Jesus. A sabedoria virá cada vez mais. Diga, o meu crescimento só depende de mim. Tem amém? Então agora, por favor, fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que me assiste agora através da TV tvpalavraquecura.com, se você é batizado no Espírito Santo aí na sua casa, onde você está me vendo agora, você pode começar a orar em línguas celestiais, pois o Deus que está aqui conosco está aí com você também. Então, ora aí na tua casa, a unção que vai vir aqui virá também na sua casa. Tenho certeza que você fazendo isso, Deus vai lhe capacitar, quer lhe usar como discípulo e o mundo assim saber que Ele existe. Portanto, receba a unção aí na sua casa, você que está me assistindo agora. E eu tenho certeza que se você acreditar no que você ouviu, Ele vai operar poderosamente agora. Do mesmo jeito que Ele está aqui, está com você também. Então feche seus olhos e ore primeiro com entendimento. Agradeça a Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço pela palavra ministrada. Eu agradeço pelo que eu ouvi. Eu vou meditar mais vezes. Eu vou me envolver. Eu vou me comprometer com o que eu estou ouvindo. Não quero ser de maneira nenhuma um seguidor. Eu quero ser um seguidor, um discípulo. Um seguidor, um discípulo. Eu quero te seguir para te representar. Eu quero te seguir para viver a tua vontade. Para que o Senhor se utilize de mim. Para ser sucesso ministerial. Para ser sucesso no ministério que o Senhor me confiou. Ele quer ouvir isso de você. Agradeça a Ele. Ore primeiro com entendimento. Ore primeiro com entendimento. Depois você vai orar em línguas. Agradeça o que Ele lhe deu. Agradeça aquilo
aquilo que Ele fez por você. Hoje você é filho, hoje você é separado para andar em santidade, tem o Espírito Santo para lhe ensinar, nos ensinar. Agora temos o nome de Jesus, poderoso no céu, na terra e no inferno. Somos autoridade neste planeta. Agradeça a Ele. Agradeça por você poder representá-lo como embaixador, representá-lo como embaixatriz. Agradeça a Ele. Abra, relaxe, ore de dentro do seu coração. Fala com Ele. Não liga para teu irmão da direita, não liga para teu irmão da esquerda. Agora é um momento íntimo entre você e Ele. Nesse momento você está no Santo dos Santos. Nesse momento você está face a face com Ele. O que pode impedir do homem, de Deus ouvir o homem, seu filho ou seus filhos, é o pecado. Senhor, eu ponho minhas mãos sobre ela. Diga: eu creio. Eu recebo agora as línguas celestiais. Não vou duvidar. Falarei as línguas que o Espírito Santo me concede. Mais alto, mais alto. Pode falar agora. Ele está lhe dando. Continue, continue, continue. Não pare mais, não pare mais. Você já sabe que está falando com Deus. Não é no português, não é as línguas daqui, é as línguas celestiais. Ele está lhe dando. Fale mais alto, fale mais alto, mais alto, mais alto. Fale com Ele. Mais alto, perto, mais alto. Línguas, línguas, Ele está dando línguas. Ele está lhe dando línguas celestiais. Não é em português, não é em português. É, apenas comece. Você não sabe o que vai falar. Apenas comece, porque é o Espírito Santo que está lhe dando. É Ele que está lhe dando. Mais alto. Com ousadia, com ousadia. Para o diabo ver que perdeu. Para o diabo ver que você agora creu. Para o diabo ver que você agora não é mais o mesmo. Agora você entrou na casa. Agora você vai usufruir de todos os cômodos. Comece a falar nas línguas celestiais. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tem amém? Aí ele diz: se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, isso quer dizer que ouro, prata e pedras preciosas permanece no dia do julgamento. Tem amém? Olha o que ele diz: se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Aí ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ele vai ser salvo, mas tem galardões? Não, nenhum. Então veja, quando eu vi isso, eu digo: Senhor, o que eu puder fazer aqui, eu vou fazer. Ele disse: muito bem. Ora, se eu não tivesse nada lá, a salvação para mim já era tudo, porque eu já sei para onde eu vou. Você sabe? Já estou certo. Mas o Senhor disse: tem mais. Além de você ser salvo, quando chegar aqui você vai ter privilégio. Para quem? Para aqueles que foram ouro, prata e pedras preciosas. Tem amém? Muitos, quando chega lá, vai ser julgado. Quando chega lá, diz: rapaz, você não teve obra não. Você não trabalhou para mim não. Sua preocupação era outra. Eu ficava em terceiro, quarto, quinto plano. Você era muito preocupado com os seus afazeres, com as suas coisas. E a minha, você ouviu várias vezes: não amei a dois senhores, nem a Deus, nem, não amei a dois senhores. Só se pode amar a dois senhores. Ou só se pode amar, não se pode amar a dois senhores, ou a Deus ou a Deus. Claro! Então, queridos, você pode e deve ter sua vida secular abençoada. Você deve se envolver com as coisas. Agora, por favor, seja um canal. Procure o máximo que puder investir no reino de Deus. E o pastor não quer saber não, é entre você e ele. É por isso que quem vem aqui na frente devolver dízimos e oferta, vem ofertar, não quer nem saber. Por quê? Porque é uma coisa entre você e Deus. Dê com a mão que a outra não veja. Querido, se nós não fizermos isso, toda fé é morta. Ele disse: fé sem obras é morta. Não tem sentido nenhum. Então, a fé, a maior prova que você está andando em fé é quando você se preocupa com o seu próximo. Quer um conselho? Comece logo com os de casa. Solte. Ele está lhe concedendo as línguas. Ele está lhe concedendo as línguas celestiais. Eu repreendo todo mal
a mente dela, ela vai receber. Eu repreendo todo mal, sai! E agora, o Senhor Jesus a batiza, Espírito Santo dá as línguas celestiais para ela, começa a fluir. Abra sua boca e fale com seu pai. Abra sua boca e fale com seu pai. Você não vai entender. Você não vai entender. Mas Deus está entendendo tudo. Apenas fale. Apenas fale. Brosono, brosono, brosono de cantrai. Riandolo sono, brosono, lebrada, sono, no robalai. Riandara, balacasuan, chochono, moro, assim. Rebe cantar, ele vai te dar, ele vai te dar. Não vai falar com ele. Agora o braço, agora o braço. Oh, rebra cantar, santra, sono, no braço. É ele que está batizando. É ele que batiza. Não para de falar com ele. Não para de falar com ele. Mais alto, mais alto, mais alto. Isso, não para. Oh, glória a Deus. Há um poder maravilhoso. O Senhor está operando. O Senhor está operando. Mais alto, mais alto, Neto. O diabo veio e perdeu. O diabo veio e perdeu. O diabo veio para paz. O diabo saber que você agora tem paz. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso, não para mais, não para, não para, não para. Cheia do Espírito Santo, ela vai entrar na casa, ela vai conhecer todos os cômodos, ela vai usufruir. Mais alto, mais alto. O diabo vem e perdeu. Você agora vai crescer, minha filha. Você vai entender a palavra. Você vai usufruir agora. Não para de orar, não para, não para, não para. Estamos falando com Deus. Faça a frase com Ele. E por isso vamos ser edificados. A palavra não é minha, é dele. É dele. Não para de orar, não para de falar com Deus. Estamos agora sendo edificados, crescendo. Não para. Vai crente, se enche do Espírito. Cheia do Espírito, isso! Cheio do Espírito, cheio. Recebe volte, recebe a unção aí, meu irmão. Cheio do Espírito. Isso, aleluia. Isso, meu irmão, cheio do Espírito. Ora de línguas, não para. É ele que está lhe dando as línguas. Não para. Lute pelo que você quer. Você está sabendo que está falando com ele. O diabo ele quer entender e não pode, porque essas línguas são celestiais. Essas línguas Deus nos concedeu. É uma forma de estarmos mais íntimos com o Pai, no mesmo nível de Jesus Cristo, no mesmo nível dele. Isso vai fazer você crescer, isso vai nos fazer crescer. Continua. Toda e qualquer enfermidade nesse corpo, eu repreendo agora. A glória de Deus, eu repreendo. Continua orando em língua. Eu repreendo o som, vou colocar para passar da labracaçada. Ai, pessoal, você está falando com Deus.
toda doença. Eu neutralizo pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Continua orando ali, saiam! Em nome de Jesus, toda enfermidade, saiam! Continua orando em línguas, continua orando em línguas, continua orando em línguas. Ousadia, 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 ousadia! Seja ousado, seja ousada. É línguas, só vale línguas celestiais. É línguas, você está no nível mais alto. Você agora entrou na casa, você vai usufruir. Você não está falando em português, nem em inglês. Você não está falando aqui de maneira nenhuma em japonês. Você está falando mais línguas celestiais, línguas concedidas pelo Espírito Santo. Oh, professor, do moro de barraça da mais. Ele vem dizendo, sou, riabacanto do moro de fire, quando ela vai se levar, santa levar, riabacanto do cantai a chore, vai descer de barran, já do moro, solto canta com tevis, riabacanto do moro de canto chore, vai me canta barrando, riabacanto do descer mais, guarda na leva cantou, le faz espancha do levar, já todo ousadia, ousadia, não para, não para. Encha-se, encha-se do Espírito. Saia daqui cheio, saia daqui cheio, saia daqui cheio pelo poder. Saia daqui cheio, 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 cheio pelo poder de Deus, cheio pelo poder de Deus. As línguas celestiais, Ele está lidando, continua a falar com Ele. Continua a falar com Ele, continua a falar com Ele, em línguas, Ramacantra trossono prosso, rebracassa tronecai, rebrecantra sono del bicho, rebrecantra chonchono, rebrecantra sanchono, chanchono, rebrecassa chanchono, rebrecassa chanchono de praia simarai, rebrecassa chanchono de bicho, chanchono de bicho, chanchono de rebrecassa solta mesmo, solta, fala com ele, se encha, se torne sábio, seja forte, lute para ser um crente ousado, um discípulo. Isso! Anda lá, baixou ele, você vê que está saindo do seu tempo, você vê que está saindo de dentro, não é da sua mente, pois se sair da sua mente você entenderia, ela está saindo de dentro do seu ventre, as línguas saem de dentro. La bracanta sono moro le fai, riamangendo no moro le pronto sono cantai, riabrazzando sono moro, arrebracantai, fai le specie moro le su, brassa caindo angelo moro, riamanda la massura le bahai. Teu poder operando nela, Pai, tua unção de cura. Eu imponho as minhas mãos e libera teu poder. Libera agora, Pai, a unção de cura deste povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Xandorou, sondoreva, cheio do Espírito. Candraracanta, sondomoro, lepai, rimangende no muro, ele desciquete, ele sondorou no barra, chachorou no sul. Você está sentindo alguma dor? Você está doente? Você vem aqui à frente que eu quero orar por você. Venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Rabraia, sandarebrai, rabraçador, rebrequecante, sondia, minha irmã. Você, coluna, tente se baixar para ver até onde vai. Só vai até aí. Opa, está doendo. Feche seus olhos.
Eu sou canta abraçador, lembrar. Embaixo mesmo, lembre cantar isso. Pra mamar se embaixo de novo, mais. Rosso novo vai mandar na baixada, cantar a baixo. Teu poder sobre ela agora, Pai. A tua unção, ela seja poderosamente cheia. Começa a fluir nas línguas celestiais. Batizada. E o Senhor seja glorificado. Rosso não lembrai, não lembrai. Comece, receba agora as línguas celestiais. Comece a falar nas línguas. Agora, isso. Pra cantar Santa Colônia, que canta Chogou. Eu quero só. Eu quero a minha chuva. Sai. O suco para barra Santo Dono Lebração. Gente, o mouro ali vai cantar. Começa com língua. Isso, mulher de Deus. Começa, fala com ele agora. Não para. Além de receber a bênção, começa agora a ser batizado do Espírito Santo também. Você cheia do Espírito. Mais alto. Pra cantar abraçar. Cheia, oh glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. É Ele que faz a obra. Xondomoro, lembra cantaia, Xondomoro, sou de cantaia, Xondomoro, rebraçando a barraia. Oh, glória a Deus, diga ao Pai, eu agradeço a palavra, a unção, eu vou orar mais, falar contigo em línguas celestiais. Eu vou crescer, vou entender tua palavra. Vou estar sensível para poder receber tuas revelações e poder ser um discípulo fiel, testemunhar de Jesus, tudo para a tua glória, em nome de Jesus, amém.